O primeiro debate apresentado pela televisão Bandeirantes em São Paulo fala da situação econômica do país. Os candidatos pregam os termos sobre empregabilidade e políticas públicas. O encontro foi marcado por embate entre o chefe do executivo Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Economia, mais de 218 mil empregos com carteira assinada foram criados no Brasil. E NASA cancela lançamento de foguete para a Lua. O RB Notícias da Rede Brasil está no ar. Pois é, minha gente, o primeiro debate da televisão é hoje o grande tema, o grande assunto que domina as conversas políticas no país. O debate da TV Bandeirantes teve 4 blocos organizados pelo próprio grupo em parceria com a TV Cultura. Vamos ver, TV Cultura, UOL, Folha de São Paulo, Google e YouTube. Um dos temas mais abordados por jornalistas que participaram e os candidatos foi a situação econômica do país, empregabilidade, agora sim, e políticas públicas. Vamos acompanhar. O primeiro tema abordado foi sobre economia, um tema de preocupação, visto que a falta de responsabilidade com as contas públicas faz a moeda perder o valor e assim gerar mais inflação e baixo investimento. O primeiro candidato a responder sobre como encontrar um equilíbrio para as demandas e garantir as responsabilidades com as contas do país foi Felipe Dávila. Realmente esse é o maior problema. A economia brasileira está estagnada há mais de 20 anos. O Brasil não cresce, não aumenta a geração de emprego e renda. E nós temos de conciliar, sim, com o gasto público. Mas para fazer isso, é preciso cortar desperdício da máquina pública. Tem muito dinheiro sendo desperdiçado. A inflação também foi abordada por Jair Bolsonaro, ao ser questionado por Ciro Gomes sobre a fome no país. Agora, mesmo assim, a inflação do Brasil é uma das menores do mundo, menor até que do próprio Estados Unidos. Nós estamos colaborando na geração de empregos. Muitos diziam que apenas a partir do ano que vem voltaríamos aos números de pré-pandemia. Voltamos agora. O ex-presidente Lula abordou o tema relembrando o Bolsa Família e a tentativa de aumento para R$ 600 no auxílio. Porque a bancada do PT acha que o povo tem que receber efetivamente esse auxílio, mas é preciso que a gente faça essa política concomitante com a política de crescimento econômico, com a política de geração de emprego, de geração de oportunidade das pessoas. A candidata Soraya Tronic falou sobre a possibilidade de diminuir o imposto federal. Nós vamos excluir, retirar 11 tributos federais e vamos trocar por um só. Uma alíquota de 1,26%, que vai aumentar o poder de compra do brasileiro e diminuir a inflação. Além disso, isentar de imposto de renda e de INSS. O candidato Ciro Gomes acredita que a solução para a situação econômica do país está na renegociação da dívida pública. Um grande leilão, todos os crediaristas, as contas que estão aí, os credores, que derem o maior desconto, eu tenho conseguido no Ceará 90% de desconto, traz a dívida média sua de R$ 1.400. Refinanciar esses R$ 1.400 em muitas prestações, 36 vezes, com juro moderado, é simples. Simone Tebet trouxe a importância de olhar economicamente para a educação. O nosso jovem vai ganhar um dinheiro todo ano e no final do 3º ano do ensino médio vai ganhar R$ 5.000 para fazer o que ele quiser, dar uma entrada numa moto ou num celular, mas para que ele não saia, porque a educação vai ser prioridade pela primeira vez na história do Brasil. Eu sei porque sou professora, eu sei que só a educação salva. Tempo. Os embates entre o chefe do executivo Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva dominaram o primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições deste ano. Os embates entre os presidentes Jair Bolsonaro e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva marcaram um primeiro debate. Logo no primeiro confronto direto, Bolsonaro fez sua primeira pergunta para Lula e citou a corrupção. Corrupção. A Petrobras, ao longo de 14 anos de PT, se endividou em aproximadamente 900 bilhões de reais. Fruto de desmandos, refinarias começaram concluídas,
entre tantas outras coisas. Esses 900 bilhões de reais daria para fazer 60 vezes a transposição do Rio São Francisco. Ou seja, o povo nordestino sofreu por falta d'água por causa de corrupção do seu governo. E perguntou para Lula se ele quer voltar ao poder para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras. Ô, presidente Lula, o senhor quer voltar ao poder para quê? Para continuar fazendo a mesma coisa na Petrobras? Bolsonaro também disse que o governo de Lula foi o mais corrupto da história do Brasil, um governo feito à base de roubo. Sim, o seu governo foi o governo mais corrupto da história do Brasil. Lula, por sua vez, tentou diferenciar seu governo da administração de Bolsonaro. Nunca antes na história do Brasil, o Brasil foi tão respeitado no mundo, respeitado pelos Estados Unidos, respeitado pelo Chile, pela China, pela Rússia, sabe, pela Índia, respeitado pela União Europeia. E foi exatamente no meu governo que nós fizemos com que o país que não tinha um fluxo comercial sequer de 100 bilhões de dólares ultrapassasse 500 bilhões de dólares de comércio no exterior. O ex-presidente levantou o contexto global para ressaltar um dos principais problemas do governo de Jair Bolsonaro com a preservação ambiental. Ele também disse que o atual presidente está destruindo o país. Este país que teve 20 milhões de empregos com carteira profissional é o país que o atual presidente está destruindo. Enquanto os candidatos discutiam lá no estúdio da TV Bandeirantes, os apoiadores do outro candidato à presidência da República, chamado Pablo Marçal, protestaram em frente da TV em São Paulo. Aconteceu que esse Marçal não participou do debate porque o seu partido, que é o é o PROS, né, oficializou apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e ele ficou falando sozinho. Acompanhe aí. O candidato à presidência da República, Pablo Marçal, convocou seus apoiadores a fazer um protesto em frente à Band horas antes da realização do primeiro debate presidenciável, organizado pela emissora, que aconteceu neste domingo. Eu não estou no debate porque estão tirando a legitimidade da minha candidatura. E ela continua legítima, está no site do TSE, você mesmo pode digitar aí agora e olhar, está lá legítima. Se não tivesse legítima, é só o TSE ir lá e invalidar, mas não invalida, está lá. Eles estão desidratando a minha candidatura para ver se eu desisto. Eu não vou. Tá bom? Tamo junto, até depois do fim. Comenta lá e eu te vejo às 19 horas. O endereço está nos stories. Ele também fez o convite através de suas redes sociais e disse que não vai afinar para políticos. O candidato não participou do debate porque o seu partido, o PROS, oficializou apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Planalto. A Procuradoria-Geral Eleitoral concedeu parecer favorável à candidatura de Pablo Marçal, que apresentou pedido de registro para disputar a presidência pelo PROS. O líder do partido, Eurípides Júnior, havia convocado uma convenção para anular a candidatura de Marçal e inserir a legenda na coligação Brasil da Esperança, que Lula é o candidato. O vice-procurador-geral eleitoral, Paulo Gustavo Branco Gonet, também considerou inválida a convenção de Eurípides Júnior. A candidatura de Marçal foi decidida quando a sigla estava sob comando de Marcos Holanda. A liderança da legenda mudou 3 vezes desde julho. Para Gonet, a mudança na presidência da legenda não invalida as decisões de Holanda. Os apoiadores de Pablo Marçal então protestaram em frente à Band. E o balanço do debate foi divulgado pelos institutos Datafolha e Genial Quest. Ney Gonçalves Dias comenta agora os dados divulgados nesta segunda-feira, trazendo os detalhes de cada candidato. Vamos acompanhar, Ney. Acerca dos debates do primeiro confronto dos presidenciáveis, o Datafolha apontou a sobrevida da terceira via na corrida presidencial. O Datafolha apontou Simone Tebet e Ciro Gomes como os vencedores deste primeiro debate presidencial. O Instituto Quest apontou Ciro Gomes e Simone Tebet como os protagonistas deste primeiro debate dos presidenciáveis. Pois bem,
O presidente Bolsonaro foi apontado como o pior do debate, e eu já disse a Simone Tebet a melhor. Isto em pesquisas realizadas, pesquisas qualitativas que foram realizadas entre os eleitores. O presidente Bolsonaro, como os senhores perceberam, foi o principal alvo do primeiro debate, principalmente acusado de sua atuação, no caso de ataques às mulheres, da sua atuação na pandemia e na economia do país. E, portanto, eu reitero, vários observadores das redes sociais apontam que Simone Tebet foi a vencedora do primeiro debate. Aliás, ela está, nesta segunda-feira aqui em São Paulo, cumprindo vários compromissos da sua campanha eleitoral. Não é novidade que o presidente Bolsonaro tivesse sido o alvo dos ataques, principalmente ataques às mulheres, né? E que o presidente Lula respondesse por corrupção, acusando-o de ter deixado uma herança terrível para a sua sucessora, a ex-presidente Dilma Rousseff. Este primeiro debate da Band, da Folha de São Paulo, do UOL e da TV Cultura e das empresas da Rede Bandeirantes teve um clima tenso nos debates, o que se percebeu claramente, mas também nos bastidores. Nova pesquisa BTG-FSB, divulgada hoje, mostrou uma queda de 7 pontos de diferença entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o presidente Jair Bolsonaro. Confira agora os números. Acompanhe. De acordo com a pesquisa realizada pelo Instituto FSB e contratada pelo Banco BTG Pactual, Lula, do PT, aparece com 43% das intenções de voto. O petista apresentava 45% no último levantamento, publicado em 22 de agosto. Já o atual presidente, Jair Bolsonaro, manteve estabilidade no levantamento, com 36%. A diferença entre os candidatos ao cargo no Palácio do Planalto passou de 9 para 7 pontos. Na sequência, aparece o candidato do PDT, Ciro Gomes, que levou seu número em 3% e hoje está em terceiro lugar na disputa com 9 pontos das intenções de voto, 9%. Simone Tebet, do MDB, vem em seguida com 4% contra 3% no levantamento anterior. Os demais candidatos somam 2%. Os eleitores indecisos são 3%. E aqueles que não votam totalizam 4%. A pesquisa BTG-FSB foi feita entre os dias 26 e 28 de agosto de 2022, por telefone, com 2.000 pessoas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. E a seguir, preço do diesel cai abaixo do mercado internacional. E ainda Brasil cria novas vagas de emprego com carteira assinada. O RB Notícias da Rede Brasil volta daqui a pouquinho. Fique com a gente.